Muito bem, galera, vamos para a nossa próxima aula desse módulo de virtualização. E veja só, eu disse no fim da aula anterior que eu iria passar algumas dicas importantes sobre como você deve proceder assim que você concluir a instalação das suas máquinas virtuais. Bom, está aqui o Windows 7, eu vou pegar e vou desligar ele. Ele acabou de ser instalado, tá? Não fiz nenhuma alteração nele. É importante que, assim que você concluir a instalação das suas máquinas virtuais, você as desligue, como estão aqui as duas desligadas, e crie um snapshot. O que é um snapshot? Um snapshot é uma foto de estado, ou seja, o VirtualBox vai gravar qual é a situação do seu sistema operacional virtual neste exato momento. Então observe aqui que o meu Linux CentOS acabou de ser instalado e eu não fiz nenhuma modificação nele. O meu Windows 7 também acabou de ser instalado e eu não fiz nenhuma modificação nele. Eu sugiro que toda vez que você terminar de instalar um sistema operacional, você desligue a máquina, marque a máquina que você deseja criar snapshot e clique aqui em snapshot. Vem aqui nessa primeira máquina fotográfica, clica e aqui no nome coloque recém instalada e dê OK. Veja aqui que ele já criou um snapshot. Ou seja, a partir deste momento você pode sair fazendo quantas configurações e o teste que você quiser fazer na sua máquina virtual. Caso alguma coisa dê errado, você não precisa formatar a máquina ou deletar a máquina para reinstalar de novo. É suficiente que você clique aqui nesse snapshot e aperte aqui nesse botão de restaurar para que a sua máquina volte para o estado em que ela estava assim que ela terminou de ser instalada. Dessa forma, fica sendo dispensado que você apague a máquina por algum erro que você cometeu e tenha que gastar tempo de novo esperando uma nova instalação. Tá? Então vamos clicar aqui nessa Windows 7 e vamos fazer a mesma coisa. Clique em Snapshot, vem aqui e coloca também o nome de recém instalada. Aqui em descrição do snapshot você pode botar o que você quiser. Por exemplo, a máquina aqui acabou de ser instalada. Só que nesse caso, como o próprio título já fala por si, eu não preciso colocar aqui descrição nenhuma. Tá? Vou dar OK. Pronto, lembre-se que o snapshot deve ser feito com a máquina desligada. Funciona também com a máquina ligada, mas é um pouco complicado para o VirtualBox fazer um snapshot com a máquina ligada. Eu, pessoalmente, prefiro fazer snapshot com a máquina desligada. Bom, outro conselho que eu dou para vocês é que você instale os adicionais de convidado na máquina. O adicional de convidado da máquina vai fazer com que, por exemplo, esse Windows seja capaz de compartilhar uma pasta com a sua máquina real. Aí você fala, poxa, como assim? Quando você compartilha uma pasta entre a sua máquina real e a sua máquina virtual, você tem a capacidade de passar arquivos e programas da sua máquina real para a sua máquina virtual, vice-versa. Dessa maneira, então, se você criar um arquivo de texto, por exemplo, na sua máquina virtual, você pode pegar esse arquivo, colocar na pasta compartilhada, que ele estará disponível para a sua máquina real, vice-versa. Então, observe só. Para você instalar os adicionais de convidado, você tem que estar com aquele Extension Pack que você viu na primeira aula instalado no seu computador, ok? Então vamos lá, como é que você faz essa instalação? Eu vou subir as minhas duas máquinas virtuais aqui. Lembrando que, vamos observar aqui
Uso de memória RAM. Eu estou usando por volta de 2,30 GB de memória RAM. Como eu expliquei nas primeiras aulas, para cada máquina virtual que você subir, o uso da memória RAM real do seu computador também vai subir. Observe que a minha máquina Linux está com 768 MB e a minha máquina Windows também com 768 MB. Não significa que quando eu ligar essa máquina, 768 MB serão utilizados. Na verdade, será utilizado do recurso da minha máquina real o que a minha máquina virtual estiver usando de fato, tá bom? Então vamos ver aqui, minha máquina real está usando 230 GB, ou desculpa, 2,30 GB. Eu vou subir minha máquina Linux. Tá aqui, ela vai iniciar. E vou subir também a minha máquina Windows 7. Eu não gosto de ligar duas máquinas virtuais ao mesmo tempo em processo de boot. Eu prefiro ligar uma, deixar que ela carregue e logo depois subir a outra. Subir as duas ao mesmo tempo eu não gosto muito porque eu acho uma sobrecarga desnecessária para o sistema operacional da máquina real. Observe aqui que o nível do processamento subiu um pouco e o uso da memória RAM aqui também. Estava 2,30, agora está 3,30. Lembrando que isso ainda sobe talvez um pouco mais, tá? Pronto, o Linux aqui já subiu. Eu vou apertar em outro e vou efetuar logon no Linux como root. Senha de 1 a 8, que é o nosso padrão. E vou vir aqui no meu Windows. Já está aqui carregado também. Pronto. Eu vou botar aqui um do lado do outro. Então aqui minhas duas máquinas. Observe aqui que o uso da memória está em 3,50. Foi o que eu disse. As máquinas virtuais elas utilizam o processador e a memória RAM do seu computador real. Para você fazer a instalação do módulo de convidado, dos adicionais de convidado, você tem que estar nesse modo daqui, onde você consegue visualizar este menu. Esse menu, observe que ele não está aparecendo aqui na máquina Linux, porque aqui na máquina Linux eu estou no modo escalonado. No modo escalonado você pode aumentar ou diminuir a tela do seu sistema operacional. Para você sair do modo escalonado, segure a tecla Ctrl do lado da direita do seu teclado, a tecla Ctrl, e aperte C de casa. Pronto, está aqui. Eu prefiro o modo escalonado, tá? Mas para fazer isso que a gente vai fazer agora, esse modo é melhor. Veja que meu mouse está preso aqui. Para você sair de dentro de uma máquina virtual com mouse, basta apertar o Ctrl da direita. Vem aqui em dispositivo, inserir imagem de CD de adicionais de convidado. Vou vir aqui no meu Windows e vou fazer a mesma coisa. Dispositivo, inserir imagem do CD de adicionais de convidado. É como se você estivesse colocando um CD dentro do seu computador, só que aqui é virtual, tá? Esses adicionais de convidado para o Linux eles não funcionam muito bem, não pelo menos para o Linux CentOS. Talvez essa versão mais nova que eu baixei hoje, que é a 4.3.22, funcione, mas na anterior não estava funcionando muito bem não. Tá aqui, vou apertar em OK para fazer a instalação. Vou apertar em executar e pronto, ele está fazendo a instalação dos adicionais de convidado. Enquanto ele instala aqui, ó, já deu uma falha. Tá aqui, ó. Enquanto ele faz a instalação aqui, eu vou vir aqui no meu Windows, abrir o Windows Explorer, clicar em computador
E está aqui o CDzinho com os adicionais de convidado. Vou dar 2 cliques. E vou apertar aqui no executável dele para que seja iniciado o processo de instalação. Vou apertar em sim. Lembrando que esse processo de instalar os adicionais de convidado dá à máquina virtual algumas ferramentas a mais do que ela tem normalmente. Tá aqui. Vamos apertar em Next. Next. Install. Aqui está instalando. Vou marcar a opção de sempre confiar nesse software. Instalar. Afinal de contas é um software legítimo da própria VirtualBox, que pertence à Oracle. Logo em seguida eu vou ter que reiniciar o sistema operacional. Tá ok? Mas aí também isso daí é sem problema algum. Tá aqui, concluiu, ele pede para reiniciar. Eu vou dizer que eu quero reiniciar mais tarde, vou apertar em Finish. Pronto, está aqui. Foi executado sim. Isso daqui é mensagem falsa. Pronto, está aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, vou desligar essa máquina virtual Windows e também vou desligar essa minha máquina virtual Linux aqui. Vou abrir o terminal, vou digitar Power Off para desligar ela. Por quê? Porque agora que eu fiz uma modificação que é interessante, eu vou pegar e vou criar um outro snapshot. Está aqui. Então aqui na máquina Linux CentOS, vou apertar em Snapshot, vou criar um outro snapshot, ou seja, uma outra foto de estado atual. E vou botar adicionais de convidado. Ok. Vou vir na minha máquina Windows 7, Snapshot, fazer a mesma coisa e dar OK. Veja, agora eu tenho duas fotos de estado da máquina Windows 7. Uma recém-instalada, onde os adicionais de convidado não estavam instalados, e aqui na máquina Linux também. Caso eu queira retornar para o momento em que a máquina acabou de ser instalada, sem adicional de convidado, basta que eu marque aqui e aperte em restaurar. Se depois que eu fizer isso, por algum motivo de teste, eu quiser voltar para o momento onde o adicional de convidado já estava instalado, é suficiente clicar aqui e apertar em restaurar snapshot. Pronto, está aqui. Vou pegar e vou ligar de novo só a minha máquina Windows. Vou mudar para o modo escalonado, vou clicar em visualizar, modo escalonado. Como eu já disse, eu prefiro esse modo aqui, que eu posso aumentar a janela a meu gosto. E vamos esperar o Windows carregar. Pronto, o Windows já foi carregado, está aqui. Agora veja só, vamos ver a questão de pasta compartilhada. Eu vou clicar aqui em computador e veja que não tem nenhuma pasta compartilhada aqui. Como é que você faz para criar uma pasta compartilhada para o Windows? Eu vou desligar essa máquina. Vou minimizar aqui, essa janela some sozinha depois. E vamos ver aqui embaixo, ó. Nos detalhes da máquina virtual Windows 7, eu vejo que não existe nenhuma pasta compartilhada. Está aqui. Então eu vou clicar em configurações e venho aqui em pasta compartilhada. O que eu sugiro que você faça? Na sua unidade D, você tem a pasta VMs que eu pedi que você criasse, para que dentro dela você guarde os discos virtuais das suas máquinas.
crie dentro de VMs uma pasta chamada VMs Shared. Ou então você coloca o nome que você quiser, tá? Eu utilizei esse daqui. Feito isso, para você utilizar aquela pasta como pasta compartilhada, é suficiente você marcar a máquina virtual que você quer, apertar em configurações, nessa janela que aparece, você vai apertar em pastas compartilhadas e aqui você vai apertar nesse sinal de mais. Nessa janela, aqui no caminho da pasta, você vai clicar, vai marcar a opção outro e vai lá onde está VMs Shared. Unidade D, VMs, aqui, VMs Shared. Vou marcar essa pasta e vou dar OK. Aqui está o nome da pasta. Se eu quiser, eu posso botar aqui o nome de pipoca, televisão, cadeira, o que eu quiser. Mas eu vou deixar o nome da própria pasta. Vou marcar a opção de montar automaticamente. Para quê? Para que toda vez que o Windows seja ligado, essa pasta já apareça para mim. Vou pegar, vou apertar em OK. Vou apertar em OK novamente. E agora eu vou ligar a máquina. Enquanto a máquina reinicia, eu vou dar uma pausa no vídeo. Tá aqui, o Windows carregou completamente, então se eu vier aqui agora, abrir o Windows Explorer, vier aqui em computador, eu vou ver que eu tenho uma pasta aqui aparecendo, só que engraçado, ele está com um sinal de X aqui, vamos clicar em cima para ver. Pode ser que isso seja algum bug da versão nova do VirtualBox, mas estão aqui, estes arquivos aqui que eu estou vendo são os arquivos que estão aqui, ó, na minha máquina real, dentro de VMs Shared. Então aqui todos eles. Tá ok? Então é assim que a gente faz para poder compartilhar uma pasta entre uma máquina virtual e a máquina real.